Ok, vamos falar agora com relação a como funciona o sistema de guerra no jogo. Eu já inicio falando que esse vídeo não vai ser tão espontâneo, pois eu tenho algumas anotações, os tópicos que eu vou seguir. Bom, a guerra ela não é tão complicada, mas existem alguns detalhes que eu não quero esquecer, por isso as anotações, e esses detalhes eu já quero deixar bem adiantado, pois eles respondem a algumas perguntas que podem vir a surgir. Vamos lá, do início. A guerra ela começa toda sexta-feira, tá? Todas as sextas, às 15 horas da tarde, e ela se estende até às 13 horas da tarde do dia seguinte, sábado. E qual castelo atacar? Bom, a sua guilda deve decidir entre um conselho, ou o líder sozinho vai decidir, ou todo mundo da guilda vai decidir em comunidade qual é o castelo a ser atacado. E esse castelo será marcado por uma bandeirinha vermelha, que no caso vocês podem ver aqui no castelo amarelo, o castelo que minha guilda decidiu. É importante que esses ataques sejam todos coordenados, ou seja, uma vez que a guilda tenha decidido qual castelo atacar, que todos os players juntos ataquem esse único castelo marcado, pois existe um sistema de pontuação, que nós vamos ver daqui a pouco, que é o que define a conquista ou a perda, a derrota desse castelo, tá ok? Então quanto mais ataques tiverem, se todos os ataques forem focados em um único castelo, assim você tem maior garantia de ter o domínio dele quando a guerra acabar, ter ele durante a semana aí. Com relação aos oponentes, esse é um sistema interessante do jogo. É intuitivo pensar que todos os oponentes que você tiver enquanto ataca esse castelo seriam players que também estejam atacando a mesma unidade de castelo, mas não é bem assim que acontece. Os oponentes que você enfrentar durante os seus ataques nesse castelo são oponentes que estão atacando castelos de mesma cor. Não necessariamente a mesma unidade. Aqui eu tenho um castelo de cor amarelo, mas os oponentes que eu enfrentarei aqui são oponentes que estão atacando qualquer outro castelo amarelo no jogo. Pode ser a mesma unidade ou pode ser uma unidade diferente. Apenas a cor é a mesma. Isso se repete com qualquer outra cor, tá? Se eu estou atacando um castelo vermelho, enfrentarei todos os jogadores que estão atacando também castelos de cor vermelha, mesmo que não seja a mesma unidade que eu estou atacando. Fui claro? Bom, eu falei sobre o horário da guerra, das 15 horas de sexta-feira até as 13 horas de sábado. Tem uma galera que deixa para atacar no último horário. E geralmente é o horário de última hora ou nos últimos minutos. E geralmente esse é o horário mais difícil de encontrar batalhas, já que, mais tarde eu vou dar detalhes sobre isso, mas os ataques eles são limitados. Então tem uma galera que gasta todos os ataques no início da guerra e depois fica de boa. Enquanto tem uma galera que deixa para atacar de última hora. E quando você deixa para atacar de última hora, você depende de encontrar jogadores que também deixaram para atacar de última hora. E é comum que você, fazendo isso, não encontre ninguém. E aqui não existem bots. Então se você deixar para atacar de última hora, é comum que você espere de 10 minutos, 20 minutos, até 30 minutos ou mais, procurando por outro jogador que se encontra na mesma situação que você. Então, essa é uma análise estratégica. Depende de como a sua guilda vai coordenar isso. Tá ok? Verifica com o pessoal qual é o horário mais adequado para atacar. No início da guerra, no meio da guerra, no final da guerra. Mas adianto já que no final da guerra isso pode ser um pouco mais complicado. Vamos verificar com relação ao herói. Com relação ao herói, a gente escolhe o herói que nós vamos utilizar. Eu já falei dos heróis ou dos guildmates em um outro vídeo, procura aí, ou vou deixar na playlist. Você escolhe eles nesse botão aqui e vai ter uma lista dizendo qual deles você deve escolher. O grande erro dos jogadores iniciantes é que eles escolhem um herói, iniciam a batalha e depois eles só abrem o castelo e já vão no play na batalha de novo e sem verificar o herói. Então a ideia básica é sempre verifiquem qual é o herói que está selecionado, pois sempre que essa janela é fechada, o herói ele é resetado. Por exemplo, eu vou colocar aqui como eu acabei de fazer, eu escolho o crocodilo, eu fecho a janela, eu abro de novo e está aqui o herói coelho. Ele sempre reseta. E isso leva a alguns jogadores, a maior parte deles iniciantes, a iniciarem batalhas com um herói indesejado. E isso se repete muitas vezes até que eles peguem o costume. Então eu já estou adiantando isso aqui. Outra coisa também que é para se acostumar é escolher qual é o seu deck antes da batalha começar, pois algo similar acontece. Um pessoal que às vezes tem 2 ou 3 decks começa a batalha com um deck terrível
e perde e se culpa por isso depois. Então eu já estou adiantando, verifique qual deck está selecionado antes que você comece as batalhas na guerra. Existe também uma ideia de que existe um metagaming dentro da guerra, ou seja, os decks mudam bastante, eles variam muito do que você pode encontrar na arena, justamente devido às habilidades e às propriedades dos guildmates, os heróis de guerra. Então, como é difícil de você seguir esse meta, pois não existem replays de batalhas de guerra. Então você vai ver um pessoal com os decks que se favorecem muito com a cor do herói e um herói específico dentro dessas batalhas de guerra. E é justamente porque eles fizeram um deck planejado para esse herói, para essa guerra, para essa cor. Então verifiquem a possibilidade de que vocês também no futuro, se não agora mesmo, consigam planejar um deck desse nível, tá ok? O próximo ponto. Sim, claro, eu não posso deixar de lembrar que, bom, os heróis, eu já falei no outro vídeo, vai aqui algo importante, as cartas de item flash como Execução Sagrada ou Julgamento de Deus, que são cartas que eliminam instantaneamente uma criatura, independente dos status que essa criatura possui, elas definitivamente não funcionam em heróis de guerra, tá? Você começa uma batalha, esses heróis já vão estar na mesa, e mesmo que você já tenha condições de usar uma execução sagrada ou um julgamento de Deus em cima deles, você vai única e exclusivamente desperdiçar os seus cristais. Então não vale a pena, não cometa esse erro, um erro bastante noob, para ser sincero. Bom, o próximo ponto seriam com relação aos ataques. Eu falei anteriormente que os ataques eles são limitados. Os ataques eles são limitados a 4 ataques inicialmente, pois é o que todo mundo tem de graça, pois clicando nesse botão de mais verde aqui você pode comprar mais ataques. A compra de ataques ela acontece através das gemas, os diamantes cor-de-rosa que o jogo possui. Conforme você vai comprando mais ataques, o preço dessas gemas vai aumentando, sendo o limite, o máximo de ataques 9. Eu não tenho muita noção com relação ao preço, um aumento de custo dessas gemas, mas como o número de ataques ele é 4 de graça para todo mundo, independente do nível, independente da posição na guilda, as guildas elas costumam ter uma regra básica de 4 ataques por guerra como mínimo. Jogadores que fazem menos do que 4 ataques, eles costumam ter uma punição. Se não houver isso na sua guilda, provavelmente porque a sua guilda ela não tem um foco competitivo no jogo, tudo bem? Qual que é a ideia da competitividade? Eu já vou falar daqui a pouco. Mas lembre-se que os ataques da guilda, eles podem ser vistos pelos jogadores, pelos líderes, pelos oficiais. Eles podem ver o número de ataques que você realizou, as vitórias realizadas, conquistadas e as derrotas que você também sofreu. Então eles conseguem julgar se você fez 4 ataques, se você fez menos de 4 ataques, se você fez mais de 4 ataques ou até mesmo se você fez 0 ataques. E aí, conforme a administração da sua guilda, você toca o barco aí. Tá? Com relação aos pontos de guerra, como é que você conquista o castelo, o que leva você a conquistar um castelo, o que leva você a ter uma posição. Bom, aqui em cima nós temos o ranking da guilda ao vivo, vamos dizer assim. Vocês podem ver que a minha guilda atualmente tem 504 pontos e ela está posicionada em 18º. Vamos dar uma olhada no meu castelo. Aqui eu tenho 498 pontos investidos nesse castelo. Logo, existem 6 pontos, porque vocês viram no ranking ali que a guilda está pontuada com 504. Então existem 6 pontos que estão distribuídos em castelos indevidos, o que significa que jogadores atacaram o castelo não indicado, o que é negativo. Devido a isso, existe a possibilidade, não acredito que seja o caso aqui, mas existe a possibilidade de chegarmos a perder este castelo justamente por esses ataques mal posicionados. Tá ok? Eu não sei se eu falei, mas tanto ataques como derrotas geram pontos para guildas. Por isso é tão importante para todas as guildas que os membros realizem no mínimo de 4 ataques. Eu não tenho bem certeza, mas eu acredito que vitórias dão à guilda 10 ou 12 pontos, eu não me lembro muito bem, mas derrotas eu acredito que são 3 pontos. Então existe uma diferença aí, é claro que é melhor vencer, mas a derrota ela também tem, entre aspas, ali um ponto positivo, que é o gerar pontos. Tá? Então, sempre realize ataques, não deixe de realizar ataques, tá? Mesmo que você perca, mesmo que o seu deck seja ruim, mesmo que você tenha começado a jogar ontem, se você for adicionado numa guilda que é competitiva, por favor, realize ataques pela guilda, você vai ajudar bastante.
As recompensas semanais. Cada castelo tem uma pontuação, tem umas recompensas diferentes, essas recompensas são mostradas aqui, e alguns castelos possuem recompensas bem melhores, como é o caso desse aqui. Porém, nesses castelos existe uma competitividade muito maior e geralmente com guildas de altíssimo calibre. Então fica aí um critério na hora de escolher os castelos. Tá? Eu acho que já falei tudo, espero ter ajudado. Um abraço para geral e boa sorte na guerra.